Olá, Valquíria, Carol, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Adriane Bertotto, prazer ter você aqui. É minha primeira live, gente. Já fazer minha primeira live com Patrícia Zaidan é uma honra, não é mesmo? E aí vocês me ajudem daí, tá? Que a gente não ouve vocês, fica parecendo que a gente não tá sendo ouvido. Qualquer coisa na conexão, vocês me avisem. E assim que a Patrícia estiver aqui, a gente já começa para que a gente possa estar desenvolvendo esse tema de uma forma bem bacana, bem leve, falando um pouquinho, né, da quarentena, desse período aí de isolamento, de distanciamento, de mudanças do nosso comportamento e todas essas repercussões que estão acontecendo no nosso dia a dia e que acabam interferindo no nosso sistema urinário, né, no nosso sistema intestinal e no próprio comportamento, né? Então hoje a gente vai fazer um bate-papo bem legal, bem bacana, uma troca bacana. A Patrícia chegou, vou chamar ela aqui. Aguardando a Paty. E aí a gente já começa esse bate-bola. Ei, Olá. Paty! Que saudade! Verdade, a gente só está agora só pelos WhatsApps, Ligação. pelo Isso aí. Nosso Instagram. grupo, né? Rede Pélvica, que tá aí bombando. Verdade, verdade. Estou muito feliz. Achei a iniciativa fantástica. Acho que a ideia é a gente mostrar, né? Prestar informações às pessoas, não só as pessoas que são leigas, mas também aos profissionais e mostrar a rede pélvica, né? As fisioterapeutas pélvicas de várias localizações aí no país, né? Nós já somos um grupo grande, isso é legal. Então, acho que foi muito bacana a iniciativa aí da rede pélvica. Eu vou te pedir para você Obrigada me ensinar mesmo. aqui, que eu acho que eu não coloquei para gravar. Em qual local que eu aperto aqui para salvar essa live? É no Ah, tá. final, é no No final finalzinho. ele me dá a No opção, finalzinho né? ele pede para você. Entendi. É, para ir para o IGTV direto. Entendi. Aí fica salva, aí é legal. Eu vou começar. Tô vendo um monte de gente conhecida entrando. Até o Marcelo. Oi, Marcelo. Ó, Silvana Saudade de você. Show, que prazer! Coisa boa! E Silvana. Silvana, caramba, tem já anos que eu não a Ah, vejo. Bastante acompanho tempo. bastante. Em breve farei cursos. É, eu vi lá a postagem da Aldineide, da Silvana e da Adriane. vai ser bom, hein, esse curso de Sim, biofeedback. muito legal. Muito legal. Só a galera top aqui entrando. Eu vou falar um pouquinho da rede Vamos lá. pélvica, né, para a gente poder aproveitar o tempo. Eu acho que ao vivo é 1 hora que a gente tem, né? E aí a gente vai deixando fluir as perguntas que vierem, a gente troca uma ideia, que eu acho que a nossa intenção como rede é atrair os fisioterapeutas como uma união de fisioterapeutas, né? E atrair os pacientes para o esclarecimento do que é a fisioterapia pélvica, o que a gente pode estar ajudando, né? E como que surgiu essa rede, né? A rede pélvica é o nome que foi escolhido por nós, né? E eu tenho um grupo desde 2016, que é um grupo de WhatsApp de colegas Físio Brasil. E nesse grupo, no período de quarentena, eu abri ele para outros grupos que eu fazia parte, né? E a Paty, que já era do grupo já, porque eu fiz o curso em 2016,
levantou, vamos juntar a galera da Pélvica e vamos fazer uma coisa bacana. E como eu já sou formada há 12 anos, mas antes de eu ser fisioterapeuta, né, uns 15, 17 anos atrás, eu trabalhei com publicidade, marketing, e hoje o mundo digital está aí, né? Então a gente está aprendendo esse mundo digital, e aí eu me propus a trazer um pouco do que eu sabia, que é pouco, né? Mas que eu vou desbravando aí o conhecimento em outras áreas, não só físico. E aí nós nos reunimos em um grupo e surgiu a Rede Pélvica. E hoje a Rede Pélvica quer trazer um pouco mais de conhecimento para o público fisioterapeuta, né? Porque muitas da rede dão aula, são professoras, e trazer o paciente para o esclarecimento de alguns temas que são muito corriqueiros no nosso consultório. Hoje a gente tem... Boa noite, Francisco. Hoje a gente... Fala, Pri. Tô vendo o pessoal entrar. Isso aí, me ajuda aí a falar com o pessoal. Hoje a gente tem a limitação do presencial. Eu não sei como é que tá aí, né, Paty? Porque aqui a gente já está liberado atendimento com muitas restrições, mas eu sei que o Rio tá um pouco puxado, né? Não estou atendendo. Não estou atendendo no presencial, não. Inclusive, até o prédio do meu consultório está fechado. E eu tenho feito algumas consultas online, né? Porque, assim, não tem como eu fazer, pelo menos eu, não consigo fazer reabilitação pélvica online. Né? Mas, assim, tem muitos pacientes, muitas pessoas que estão ligando, entram em contato, e pessoas que já eram lá do meu consultório ligam para fazer a consulta, e pessoas novas, né, diante de toda essa situação aí da quarentena. E foi por isso que a gente até veio se reunir aqui para falar sobre as questões da bexiga hiperativa, enfim, que diante de todo esse estresse, toda essa tensão, tem muita gente que está sofrendo, né, essas consequências. Então, a ideia é a gente falar mais abertamente sobre isso e conversar sobre orientações, como é que a gente pode lidar com isso no teleatendimento também, né? Então, pode falar, Pri, fala. E aqui em Vitória, assim, Espírito Santo, né? Não sei se tem muitas pessoas de Vitória e Espírito Santo, mas o governo decretou a liberação das clínicas, né? E a minha clínica, uma das clínicas que eu atendo, ela já retornou há algum tempo e eu fui a última a abrir o consultório, né? E eu estava fazendo meus atendimentos online, mas com uma limitação enorme, porque você faz uma anamnese, uma avaliação, mas você não tem como fazer o exame físico, o toque, né? E aí isso te breca um pouco, né? A não ser em casos de exercício, que você pode orientar e mostrar, ajustar, quando envolve postural e tudo. E aí eu abri tem uma semana, mais ou menos, e aí é todo aquele monte, parece que eu tô dentro do hospital e me sinto uma astronauta, né? Com escudo, com MR, luva e tudo. Eu acho que a tendência vai ser todos voltarem dessa forma, né? A tendência é essa. Porque nós não vamos estar totalmente seguros, né? Nem nós e nem as pessoas, nem os pacientes. Então, acho que a tendência é essa. Enfim, em alguma hora a gente vai ter que retornar. Alguns locais já estão retornando, outros ainda não. Mas em algum momento a gente vai. E, assim, eu vejo os pacientes, as pessoas muito ansiosas. Procurando, né, também, nem é só, tem a questão da própria pandemia, né, que isso está deixando as pessoas muito tensas, mas tem a questão de você estar preso dentro de casa, por exemplo, aqui no Rio, aí você já está conseguindo sair, mas aqui as pessoas estão muito presas, então tem muito idoso, por exemplo, que está entrando em contato e está com uma ansiedade muito grande, uma tensão muito grande, e aí esses sintomas começam a aparecer.
e eles começam a recorrer a nós, profissionais, né? Alguns, como eu falei, que já eram lá dos meus atendimentos, lá do consultório, outros novos, entrando em contato, e muitas vezes querem apenas também conversar, querem falar, né? Então, assim, tá uma situação muito complexa agora para muitas pessoas, enfim. Cabe a gente ter bastante equilíbrio para poder conversar e orientá-los da melhor forma possível, dentro das nossas possibilidades à distância, Sim. né? Porque a gente sabe que à distância não tem como a gente fazer tudo, enfim. E vamos seguindo até que tudo volte ao normal, e eu espero que seja o mais rápido A possível. Paula Lima, que até falou, né? Na verdade, o CREFITO liberou atendimento, porém temos que ter cautela devido estarmos no pico. Isso foi algo que eu falei até em alguns stories meus, em alguns vídeos de GTV que às vezes eu faço, né? Nós estamos em pico de 15 em 15 dias, né? Então, assim, dentro do conceito Covid, da situação Covid, eu acho que a gente está vivendo um pico nos Verdade. últimos 60 dias, que é uma descoberta semanal e quinzenal, né? Então, assim, o pico, eu acho que a gente só vai sair dele quando a gente tiver a vacina e que for realmente a pandemia for ser retirada de forma mais pontual, né? Então, assim, respeitando, eu acho que o decreto de cada estado, né? Nós temos um decreto federal e temos o decreto local, né? Regional. Então, a gente vai se adaptando e se ajustando diante das informações que estão chegando, que são muitas, né? E focando bem no que é oficial, né? Porque eu até parei de ouvir muita coisa, foquei bem no que estava vindo dos órgãos federais, né? Da OMS, as coisas mais centradas, né? Para que eu pudesse me movimentar um pouquinho mais a ir ao presencial, né? Mas eu tô aos pouquinhos, assim. Eu acho que a gente que é da pélvica, a gente já está um pouco acostumado com o cuidado e o zelo na higiene, toda essa higiene aí que eu tenho batido bastante na tecla com as pessoas, e falo, olha, isso aí já era para existir, né? É a minha opinião, assim. Já era para existir a higienização, né, lavar bastante as mãos, usar o álcool, os EPIs tem que usar. Lógico que agora é uma adaptação de um pouquinho mais, né, de um pouquinho mais Sim. Não chega a ser exagero, mas uma prevenção mais pontual em relação ao vírus, né? Mas é isso aí. A Ana Paula botou aqui, o nosso problema são pacientes... Cadê? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Em pós-operatório, por exemplo, idosos com comorbidades, esses realmente temos que orientar e não comparecer. É verdade, Ana. E a Ana, ela trabalha em CTI, né? Então, ela está bem aí na frente disso tudo também, com essas questões. E, por exemplo, os idosos realmente, assim, eu tenho muito idoso, né? Então, acaba que sim, para mim fica bem complicado. E as outras pessoas mais jovens, né? No meu caso, tem idosos na sua casa. Então, as pessoas não querem sair. E, então, fica muito difícil, né? Então, essa questão familiar. Mas, enfim, a nossa ideia aqui hoje com esse bate-papo foi, de fato, a gente falar um pouquinho sobre essas questões aí da urgência miccional, da incontinência urinária de urgência, que para essas pessoas que já tinham, né, a urgência ou a incontinência de urgência, ou desenvolveram agora, que pelo menos é o que eu estou vivenciando isso, esse momento, com alguns pacientes, tá? Então, a gente vai iniciar falando para as pessoas que tem gente aqui que está na live, que são profissionais, tem pessoas que não são. Meu então, a aí. urgência miccional... Entrou paciente meu. A urgência miccional...
A urgência miccional é quando você tem muita vontade e vai muitas vezes ao banheiro com intervalos muito pequenos, né, entre uma ida ou outra. E, consequentemente, essa quantidade de urina também é pequena, porque não dá tempo de encher a sua bexiga totalmente. Então, você vai muitas vezes ao banheiro com intervalos curtos. Ah, o que são muitas vezes ao banheiro? Ah, falando de acordo com a literatura, mais de 8 vezes. E o que são intervalos curtos? 1 hora ou menos, tá? Então, intervalos bem curtos. E a incontinência urinária de urgência é exatamente isso que eu acabei de falar, essas idas ao banheiro com intervalos curtos, né? Muita vontade de ir ao banheiro, só que acontece a perda antes de chegar nesse banheiro, né? Então, tudo isso a gente está aqui conversando, porque vou botar assim, hoje 98% das pessoas que estão entrando em contato comigo estão com este problema. E muitas delas, vou botar aí, 90% nunca tiveram isso. Então, o estresse, né, esse nível de estresse, de fato, está aumentando. E não somente em adultos, crianças, tá? Eu cheguei a comentar com a Priscila, foi semana passada, né, Priscila? A gente estava no telefone. Semana passada, eu Já já tem nem um me lembro. tempinho, A gente não um tinha nem mês, combinado de né? Acho que fazer. quase um mês, né? É. E eu falei para ela, Priscila, eu estou com um caso de crianças aqui no meu condomínio. Uma que está indo no banheiro toda hora, ela está com a urgência, tá? E a outra, ela não está conseguindo urinar totalmente. Então, ela está fazendo uma contração do assoalho pélvico na hora de sentar e relaxar. E essas duas começaram dentro do período da quarentena. E as mães, assim, desesperadas, porque não sabiam o que estava acontecendo. A criança indo no banheiro, literalmente, de 5 em 5 minutos, porque aqui dentro do meu condomínio, eu estou indo lá no apartamento delas, toda paramentada, né? E quando eu chego lá, a menina, ela não fica 5 minutos sentada comigo. Ela vai no banheiro de 5 em 5. Eu toda hora tenho que interromper o que eu estou fazendo. Então, assim, 4 anos de idade. Assim, é uma coisa muito crítica. Então, a gente pensa muitas das vezes no idoso, pensa no adulto, mas as crianças também estão sofrendo com isso. Então, assim, tá algo essas assim crianças geral. que iam para o parquinho, né, brincar aquele horário, ia à escola, voltava e de repente estão dentro de casa o tempo todo, dentro de uma nova estrutura, né, com pai, com mãe, com todo mundo dentro de casa e um estresse muito grande, porque a convivência, às vezes o ambiente, a casa é pequena, ou mesmo se for uma casa grande, não importa, mas o contexto ali, né, também muda tudo, né? E o esquecimento também de beber água, né? Esse estilo ali do esquecimento da água também, ou o excesso de comida, o excesso de refrigerante, café, cafeína, né? Não falando das crianças, que a gente espera que as mães não deixem que elas tomem, mas às vezes acontece, né? Isso altera todo o sistema, né? Alimentação, de fato, agora é algo também bem mandatório aí, né? E a gente consegue fazer essas orientações bem, né? Então, esse comportamento de estresse diante de toda essa situação tem causado, e assim, eu tenho recebido constantemente esses telefonemas de pacientes. Como é que está a sua situação aí, Priscila, com esses pacientes? Muita procura? O que está acontecendo? Me chamou a atenção e que foi bem interessante, que foi no dia que a gente se falou, né? Que a gente se ligou e eu tinha acabado de fazer uma avaliação online. E o que me chamou a atenção, e isso é uma prática já que eu exerço dentro das minhas anamneses, é a busca de alguma disfunção miccional, né? No caso, essa paciente, ela veio me procurar porque ela tinha uma disfunção sexual
pós-radioterapia e ela tinha uma estenose vaginal. E aí, na minha avaliação, né, na busca ali de todo um histórico, de todo um contexto, no final eu perguntei a ela como é que estava a questão miccional dela, se ela estava tendo algum tipo de perda. Ah, não é a minha queixa. Eu falei, tudo bem, não é a sua queixa, mas como é que você está? E aí, buscando e puxando, né, o fiozinho ali, ela falou assim, não, realmente, nessa quarentena eu percebi que eu tô tendo uma urgência, né? E aí eu perguntei para ela, tentei explicar para ela o que seria a urgência, né? Ela falou, não, eu tô correndo para ir pro banheiro, eu tô indo toda hora. E aí eu entrei, né, dentro do que era possível ali do atendimento online, na própria avaliação já direcionando ela para realizar um diário miccional e terapia comportamental. Então, para você ver como que isso faz diferença, né? Porque ela veio com uma queixa totalmente diferente, ela veio com histórico, né, de pós-cirúrgico, e para que eu fosse tratar a queixa da disfunção, e aí eu cheguei na disfunção miccional que iniciou na quarentena, né? Então foi o relato que eu troquei com você. Aí você falou, não, Priscila, tá muito aqui as crianças também, né? E isso é algo muito comum para a gente, acho que no consultório. Para mim é muito comum, né? Acho que todos os pacientes que chegam para mim, o primeiro passo sempre é a terapia comportamental, é trazer o diário miccional, ensinar como mudar o estilo de vida, a ingesta hídrica, os horários de ir à micção, ingestão e fazer toda essa mudança, né, de estrutura ali, diária, de estilo de vida, né, de atividade de vida diária. E isso está bem claro que vai dar um boom muito grande nos pacientes na quarentena, né? Na quarentena e na pós-pandemia. Pós-quarentena também. A Ana Paula até colocou aqui, ó, isso vai perdurar muito tempo, reflexo do que estamos vivendo afetando o nosso assoalho pélvico. Eu acho que muitas coisas, acho que a gente vai ter inúmeras consequências psicológicas, assim, mil, diante de tudo isso, né? Uma coisa, assim, que eu noto também, que eu acho muito importante também para nós, todos nós que estamos aí profissionais da saúde aqui na live presente, vale a pena a gente fazer essa observação que, por exemplo, quando eu posto lá no Instagram alguma informação, né, quem curte lá embaixo e fala comigo, geralmente são vocês, nossos colegas, mas os pacientes estão indo lá no direct, que obviamente eles não vão chegar lá e vão falar assim, olha, eu tô perdendo urina, eu tô com jeito, não vão. Então, assim, isso tem acontecido bastante. Então, eu acho que é interessante, todas nós que somos da área, colocar cada vez mais informações. Eu sei que muitas estão colocando, mas colocar essas informações com palavras bem fáceis, né? Como essa questão da urgência, da incontinência de urgência, que é o que, pelo menos para mim, aqui é o que está dando mais. E a gente conseguir ter uma linguagem muito mais próxima e esperar que eles vão lá pelo direct, entendeu? Então, assim, muito acesso pelo direct e principalmente os idosos. Então, assim, bastante idosos, que me surpreendeu bastante também, porque eu achava que eles não usavam muito o Instagram. Mas acredito que talvez pessoas que estão dentro de casa com eles, filhos, né? Enfim, estão ali junto. Isso de qualquer forma é excelente para eles, porque o Instagram dá bastante informação para eles, né? E eu acabo falando, quando eu converso com eles por telefone ou via WhatsApp, eu falo assim, ó, para um pouquinho de ver notícia, repórter, televisão. Para um pouquinho. Para um pouquinho de ficar indo atrás dessas notícias. Porque quanto mais você acessar isso agora, vai ser pior. Mais tenso você vai ficar, mais ansioso você vai ficar. Então, assim, ontem eu recebi a ligação de uma das minhas pacientes, 75 anos,
E ela me fez a seguinte pergunta: Patrícia, você acha que uma pessoa idosa, ela pode, se ela pegar esse vírus, ela pode se curar? Olha a cabeça dela, sabe? Ela já ali. E ela me ligou para falar da urgência. Aí ela entra nesse assunto. Então, assim, a gente acaba fazendo a orientação, obviamente, né, da fisioterapia, como a Priscila lhe falou. O diário miccional hoje é uma ferramenta que a gente consegue trabalhar online, né, muito bem, porque a gente pode mandar um exemplo para eles, é o que eu tenho feito, pelo WhatsApp, né? E aí ela preenche, então eu procuro fazer um diário miccional assim, o mais simples possível. Eu achei, né? E mando um exemplo no um WhatsApp. diário miccional que eu tô amando usar, bem simples. Ele, né, a gente sabe que existem alguns moldes de diário, né? De 3, de 7, 21 dias, até 30 dias de diário. Eu, Priscila, gosto de usar 3 dias, mas cada um usa os seus critérios, né? De avaliação e de tratamento no uso do diário. Mas eu achei um aplicativo, o nome dele é Diário Miccional. E você preenche ele em 3 dias, super fácil, você só clica assim, xixi, água, aí esteve perda. Tá em português? Só o clique, a hora que acorda, a hora que dorme, e no final de 72 horas, você pede um relatório. Então, eu tenho feito Ele tá em português, Priscila? Ele tá em português? Fácil, olha, que bom, fácil. Ótimo. Ele tá no Google Play, né? Quem quiser ir buscar, ele tá escrito, ele é diário miccional. E aí eu tô usando, já usava ele em consultório, e isso me ajudou muito na minha consulta online, porque no que eu ia passando, olha, eu gostaria que você fizesse isso para eu ter algum, né, um subsídio, assim, né? Para a gente poder orientar a terapia comportamental, né? Que eu tenha uma análise mais concreta, porque às vezes a gente pergunta para eles e eles não falam a realidade, mas quando a gente coloca ele para fazer o diário, aí ele vê, não, realmente eu vou muitas horas ou eu fico horas sem ir ao banheiro, né? E aí ele ali mesmo. O aplicativo é uma ótima E aí ideia. ali mesmo ele já faz a terapia comportamental. Ao preencher o diário, eu acho que isso foi até uma coisa que eu trouxe quando eu fiz o curso com você em 2016. Eu trouxe que eu já fazia isso, né? Eu não espero a avaliação para fazer o diário, eu já faço o diário na avaliação, já passo o diário. Quando ele volta para mim na próxima consulta, eu já o oriento. Ele já vem com eu sei que dá uma margem de erro, assim. mas assim, eu já saio com ele na avaliação, ele um pouco mais orientado, e aí eu já vou desenvolvendo, né? Porque a minha intenção ali, na minha demanda, não é coleta de dados para pesquisa, é tratamento mesmo, é resultado, né? E então eu já faço isso bem no meu dia a dia, que é o diário miccional. E eu achei esse aplicativo, que é gratuito, e que eu, na primeira consulta, eu já mando para o meu paciente e ele já me manda o relatório em 3 dias. Né? Então, isso é bem bacana. Depois posta na rede pélvica para a gente ver esse aplicativo. Eu não usei. E vou postar nos stories e vou compartilhar com vocês. Bem bacana, bem fácil. Não achei ele no iPhone, porque eu não uso, né? Eu tô na era do papel ainda. Eu saí do papel tem pouco tempo também. Agora, uma coisa, Paty, que eu até compartilhei com você mais cedo, foi sobre os questionários de qualidade de vida, né? E são vários são vários questionários, mas alguns que são validados, e o ICQ, né, que é o que a gente mais usa, que é o King Health Questionário, né? Então, eu acho que a gente, na avaliação ali online, e na presencial também, a gente começa a conduzir aí essas atividades de vida diária e começa a identificar, né, essas mudanças também. Eu acho que é uma boa de se colocar na consulta online, né?
Eu confesso que eu não, nesses atendimentos online, eu não utilizei nenhum questionário até o momento, não. O que eu tenho feito tenho escutado, né, obviamente, toda a história, faço aquela anamnese que a gente faz geralmente no consultório, mas o que eu fico muito mais focada é em orientar a fazer o diário miccional, e foi como eu falei, eu mando um exemplo pelo WhatsApp, eu ainda não estou na era dos aplicativos, tô brincando, eu preciso usar, você tem que mandar para mim essa dica. Então, se eu estou no papel ainda, tiro foto e mando, olha que coisa linda. E aí o paciente preenche lá para mim, aí quando ele manda para mim de volta pelo WhatsApp, aí eu faço aquele acompanhamento, né, do número de vezes que ele está indo no banheiro, os intervalos, né, e vejo lá o volume. Então, ali mesmo eu já chamo o paciente e já começo a explicar. Porque, assim, quando ele faz, né, ele já vê ali que, nossa, caramba, eu tô indo muito mesmo. Aí eu falo assim, olha, tá vendo aqui esses intervalos? Tá, intervalo de 40 minutos, intervalo de 30 minutos. Não pode, né? Então, a gente vai ter que começar a trabalhar dentro desses intervalos. Então, eu dou essa explicação, né, bem, estou fazendo isso com eles online, é a única coisa que eu estou conseguindo fazer bem online, tá? E é dar as orientações. E aí, a partir desse diário, eu começo a trabalhar essa micção programada com ele. E, assim, obviamente, aí você fala assim, e a contração do assoalho pélvico? Pois é, é aquela história, a gente está à distância, a gente vai pedir o paciente para fazer o exercício, né? Vai orientar. Agora, é aquilo, né? Como tem gente que já me perguntou, mas você não sabe se está contraindo ou não. Realmente, eu não sei. Mas na situação que a gente está agora, né, é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Então, assim, o que eu tenho feito? Eu tenho pedido para eles fazerem sentadinho na cadeira, coloca uma almofadinha entre as pernas e aperta, fala assim, ó, aperta com a perninha e prende o xixi. Imagina que você está prendendo. Segura, 1, 2, 3, conto com ele e solta. Para tentar fazer alguma coisa em casa. E, além disso, as orientações dos alimentos, né? Porque tem muita gente que está em casa e que já tinha uma alimentação assim mais saudável e permanece na alimentação saudável. Mas tem muita gente que está em casa e por conta da ansiedade e do estresse, aí está caindo dentro das comidas industrializadas, né? Está caindo dentro de fast food. Aqui no meu condomínio, eu falo, gente, cada vez que eu chego na varanda, eu vejo um entregador passar. É pizza dessa. Quando eu abro a lixeira, caixas de pizza. Eu recebi uma dica muito legal esses dias de um nutricionista, que ele falou assim, abole do seu celular aplicativo de entrega de comida, que eu não vou falar qual é o nome, porque vai que a gente é patrocinada. Mas, assim, mas é uma dica sensacional, mas né? É uma fuga a gente também. Se afastar um pouco disso. Mas é um meio de fuga. As pessoas também têm essa fuga na comida também, ainda tem isso. E as bebidas, porque também tem o que tem de garrafa de vinho e latas de cerveja na lixeira aqui do meu prédio, tá assim. E o aumento então, assim, da as pessoas estão consumindo mais. Né? Da cafeína, do álcool, né? Tudo, né? Vai juntando tudo. Vai juntando tudo. Então, assim, é difícil, mas não é impossível. Eu acho que a gente tem que orientar. Se essas pessoas estão chegando a gente, né, para fazer uma consulta, pedir uma orientação, então a gente tem que fazer o nosso papel, que a gente sempre fez, como era no presencial, né? Só que agora à distância, enfim, e orientar, olha, infelizmente, se você continuar a beber esse tanto de vinho, esse tanto de cerveja, você vai continuar indo muito. É uma orientação muito que eu dava em consultório e hoje a gente faz no online,
que é o monitoramento da hora que a pessoa acorda até a hora que dorme, né? E uma orientação. E aí a gente tem que ver a hora da pessoa, que quem trabalha em plantão tem que se ajustar à hora do seu plantão. Então, a hora que acordou, bebe uma água, vai fazer xixi, tenta fazer aquele cronograma de intervalos e quando chegar por volta de 20, 21, já não beber água mais, para não acordar de madrugada e interromper o sono, né? Porque o estresse, ele vem dessa falta de rotina, né? De não ter um sono adequado e acorda já cansado, sendo que você tá em casa e aí você tem faxina, você tem filho, você tem toda uma rotina aí toda estressante. A falta da rotina é complicado mesmo. Eu costumo, tem pessoas que, colegas minhas, assim, às vezes até gente da minha própria família vem me perguntando como é que você está fazendo aí? Né? Eu falei, olha, eu faço um planejamento dos meus dias, né? O que eu vou fazer ao acordar? Então eu tenho assim, praticamente um horário para tudo, né? Porque eu ainda tenho minha filha que tem aula online, né? Eu ainda estou dando aula online, então tem várias coisas que eu vou fazendo no dia a dia. Mas a gente fazer esse planejamento e orientar os pacientes a terem esse planejamento dentro de casa é muito bom, porque se ocupa. E às vezes a falta desse planejamento, essa desorganização que a pessoa tem, porque ela está assim, não posso fazer nada, não posso sair, não tenho o que fazer, aí fica horas no sofá, vendo filme até de madrugada. Isso tudo vai piorar. Perfeito. Né? Não tem jeito. Então, orientação também de organização da vida diária vale a pena agora, nesse momento, muito a pena para essas pessoas, né? Eu adotei aqui... Fora que eles ligam para mim o tempo inteiro para conversar. Fora da consulta. Eu falei, meu Deus, tem que atender, não tem que atender, jeito. Porque antes a gente tinha até uma certa dificuldade desse retorno, agora a gente dá, né? E é necessário o profissional dar esse feedback, né? As pessoas estão muito, não só carentes do abraço, né? Do tato que a gente tem ali, né? Mas do feedback mesmo, da orientação, as pessoas estão muito desorientadas. E o fisioterapeuta, ele está bem presente nessas orientações, né? E eu particularmente criei as minhas rotinas, né? Eu gosto de acordar às 5 horas da manhã, fazer minha meditação, minhas orações. Aí depois eu abro online alguém que está fazendo yoga e faço yoga, meditação. E depois eu vou para as faxinas e depois eu vou cuidar de quem eu tenho que cuidar. As faxinas que arrebenta nós, né? Se a gente não fizer um alongamento, alguma coisa assim, a gente fica meio quebrado. E aí a gente segue as rotinas dos cuidados com os familiares, né? Mas dentro de consultório, e é importante a gente ressaltar que meu paciente, normalmente, ele já sai do consultório com um encaminhamento para o nutricionista e para o psicólogo, né? Porque no que você está conduzindo a consulta, né, você bate na questão da orientação alimentar. Então, é o que eu falo com o meu paciente. Falei, olha, eu vou te sugerir que você reduza a cafeína, que você tire o alimento cítrico, que você coma de 3 em 3 horas e acompanhe aí a ingesta hídrica de acordo com o seu peso, mas eu gostaria que você procurasse um nutricionista, né? É o trabalho da equipe multidisciplinar. E pelo fato das disfunções miccionais elas estarem relacionadas ao sistema límbico, né, que é o sistema emocional, né, então eu sempre explico isso para o meu paciente, que a bexiga, o intestino, o útero são órgãos ligados ao sistema emocional. Então, assim, eles já são emocionalmente, né, ligados a essas questões. E aí, dentro da quarentena, dentro da pandemia, isso fica bem evidente, fica bem descontrolado. Se não criar uma rotina, as coisas vão perder o controle. Com certeza. Então, assim,
esses pacientes que eu tenho conseguido fazer os teleatendimentos, eu estou de fato focando em diário miccional. Você tá entrando com também, dentro da sua anamnese, questionário de qualidade de vida, né? Eu não entrei, eu não estou entrando, eu estou fazendo os questionamentos normais, uma Ó, o pessoal de anamnese, fora aí, mandando vendo as deusinho. queixas mesmo, ouvindo mais as queixas deles mesmo, né? E eu sei que obviamente está relacionado com essa questão toda que a gente está vivendo. E aí sim eu foco no diário miccional. Agora, esses dois casos específicos que eu falei das crianças, que são aqui do meu condomínio, né? E que, obviamente, a mãe permitiu, eu me disponibilizei, eu estou indo no apartamento delas lá para poder fazer. Aí por exemplo, eu não tenho aqui na minha casa um biofeedback, tá? O biofeedback por eletromiografia não está aqui comigo. Aí você fala assim, como é que você está fazendo com essas crianças? Olha, a única coisa que eu tenho aqui em casa é a eletroestimulação. Então, eu falei, olha, eu vou fazer alguma coisa, né? Então, eu estou indo com equipamento de eletroestimulação e estou fazendo a eletroestimulação tradicional que a gente faz, né? Via lá parasacral, eu vou alternando, no outro dia eu coloco no tibial, tá? 10 Hz, 200 de largura de pulso, 20 minutos, aquela coisa toda. Bem padrão, né? Orientando a mãe. Bem padrão, né? O que diz ali a literatura. Orientando a mãe para ir no banheiro com ela. Ela tem o banquinho para ela apoiar os pezinhos, né? Lembrando que essas crianças são de 4 anos, né? Aqui, são bem pequenas, então estão apoiando os pezinhos e tal. E uma delas é a que está com a dificuldade de urinar. Né? Uma é só a bexiga hiperativa, estava urinando normal, não tem retenção. A outra tem. A mãe conseguiu fazer uma ultrassonografia, né? E o resíduo pequeno, mas existe, né? Tá acima do resíduo funcional dela. E aí, eu até comentei com a Priscila naquela semana que ela me ligou, que a gente estava conversando, nada a ver com essa live, com bate-papo, mas a gente trocando ideia, né? Que eu acho muito legal isso, a gente poder estar em contato, né, nós profissionais, porque assim, apesar, eu já dei aula para Priscila é uma baita profissional e tem muita coisa que ela vai passar para mim que às vezes eu não sei, olha o aplicativo do Diário Nacional. A dica de hoje, a dica da Frauches. Então, eu acho, exatamente, a gente se complementa, todos nós, né? Nós nos complementamos muito, eu acho que isso que vale, né? Para a gente poder estar aí melhorando cada vez mais, até porque ninguém sabe tudo, né? Então, eu desabafando com ela, falei, Priscila, por incrível que pareça, só a eletroestimulação, a criança está voltando a urinar normalmente, né? E eu não pude fazer o biofeedback, porque eu não tenho biofeedback aqui, né? Então, eu falei, eu vou lá com o que eu tenho e vou orientar a mãe, vou fazer o trabalho que eu puder, fazer uns exercíciozinhos com ela, eu ensino, e ela é muito pequena, não tem uma cognição muito boa ainda para compreensão, então é mais difícil, né? Ainda mais que você, com o biofeedback na mão, você tem uma tela com aquelas borboletinhas, com peixinhos, é tudo lúdico, você trabalha bem, né? Agora você sem nada é tirar leite de pedra, cara. É terapia comportamental mesmo, né? Eu acho que a gente vai trabalhar muito terapia comportamental agora. Eu acho que vai ser assim. Sempre foi importante, né? Sempre foi o ponto principal, inicial, né? Mas é o que a gente vai ver mais assim efetivo, assim, que se não mexer no comportamento, se não criar uma rotina saudável, a gente não vai conseguir adotar muitas técnicas, né? Porque hoje a gente está na era da tecnologia, das técnicas e tecnologias, né? E aí, se a gente não tem contato com o paciente, né, muito efetivamente, a gente acaba
deixando um pouco de lado a técnica, né? E aí a gente vai exercer o quê? O conhecimento, o que está aqui. Vamos ser criativos, né? E a gente vai ter que ser criativo com essas pessoas online. Tem que usar a criatividade. Né? Você no atendimento domiciliar... A Ana Paula colocou aqui, ó. A Ana Paula colocou aqui, ó, a terapia comportamental e a parte lúdica é essencial. Pois é, Ana, eu entrei com a terapia comportamental, essas crianças, eu tô indo lá no apartamento, mas assim, a parte lúdica, ela tá sendo sem o equipamento. Eu tô sem aquela nosso instrumento maravilhoso do biofeedback que ajuda pra caramba. Direção, aí, nesse momento, né? Que dá um norte, que dá... Assim, né? Pra gente não perder tempo. Nesse momento a gente fala assim, caramba, né? Então, assim, eu tô fazendo altas brincadeiras com a criança, uma menina, altas brincadeiras, faço o exercício com ela, e tem horas que ela não quer, então eu fico lá, assim, quase 2 horas lá na casa dela, pra gente conseguir fazer, mas, assim, graças a Deus a gente tá conseguindo ter resultado, ela tá voltando a urinar normalmente, com intervalos maiores, porque essa era que estava indo de 5 em 5 minutos. Então, assim, a mãe dela estava muito angustiada já, e a menina já estava estressada. A criança, você chegava lá, ela falava, não, eu não podia nem falar direito com ela. Então, assim, até eu conseguir conquistar, demorou, né, um tempo para ela poder me aceitar, né? Porque ela não me conhecia. Apesar dela morar aqui do condomínio, olha que interessante, a gente não se conhecia, né? Então, tive que fazer um trabalho com ela e sem equipamento, só com uma eletroestimulação ali para ajudar, mas a outra parte de exercício, muito lúdico, muita brincadeira, mas assim, a gente está conseguindo, graças a Deus, porque 4 anos, né? De idade, e a mãe, assim, estressada, não conhece nada, eu tive que... Aí dei uma orientação para ela, o que estava acontecendo, o que era, né, o que estava se passando, né? Procurei saber se isso realmente tinha começado agora na quarentena. Já era um costume, né? Já era habitual, né? Exato. E ela falou assim para mim, não, começou durante a quarentena e toda essa rebeldia dela, esse estresse dela, ela não é assim. Ela não é uma criança desse jeito, ela está assim. Então, ou seja, tudo contribuindo para um comportamento da criança miccional totalmente alterado, né? Ela indo no banheiro milhões de vezes ao dia, mãe desesperada, né? E graças a Deus a gente está conseguindo aí reverter essa situação dessa criança. E também com as orientações que ela também estava fazendo uso do suco de laranja, que é natural, né? A mãe dá um suquinho de laranja. E aí ele é cítrico, ele aumenta a micção, né? A Ana botou aqui, oriento com massinha bonecos. A história do cocô amigo, tudo contribui. É verdade, Ana, isso é interessante mesmo. Eu nunca usei a massinha, não. Bem interessante. Eu vou mais assim, eu converso muito. Como eu tenho uma filha pequena, né? Então, assim, eu vejo muito os programas dela. E eu sei cantar várias músicas infantis. Então... acaba que eu consigo interagir, eu entro no mundo deles. Muito bem, eles aceitam, né, essa entrada, porque assim, eu conheço o pessoal do YouTube, entendeu? Eu conheço as músicas, então aí eu consigo entrar na vidinha deles e consigo fazer o trabalho, porque não é fácil, né? Tem crianças que são mais maleáveis, mas não foi nem a questão dela. A questão dela é que a situação dela está estressando ela e ela não entende, né? Então a gente tem que ter muita paciência nesse momento. Então eu imagino, eu estou falando de um caso, né? De 2 casos, o outro era só objetiva, mas de um caso de criança. Aqui comigo, eu imagino todo, o que está acontecendo aí ao redor e com cada uma das fisioterapeutas, o que vocês estão vivenciando aí. E a gente for resgatar e sair perguntando para todas as mães, né? A gente vai achar um monte de criança aí
agitada, com bexiga hiperativa ou com sintomas de urgência, né? Tem uma paciente minha que me pediu se eu tinha como orientar a fazer o uso da eletroestimulação, que ela pesquisou, né? Agora eles pesquisam bastante. E eu orientei ela a fazer a compra pelo site daquele O portátilzinho, domiciliar, né? o Uroflex, para ela poder estar usando. E eu tenho até no meu celular, eu tenho uma filmagem assim, dando uma orientação de como ligar, né? De como colocar para o paciente mesmo. Então, eu orientei essa compra aí, eu não sei se já chegou, porque agora também até essa questão dos correios está com um pouco de atraso. Mas, assim, o que a gente puder fazer nesse momento para ajudar essas pessoas vai ser muito bem-vindo, porque a situação, pelo menos o que eu estou vendo aqui, o que eu estou recebendo aqui, tá complexo pra caramba, entendeu, gente? Eu acho que a gente tem que continuar com as orientações no Instagram, falando uma linguagem bem simples, para poder estar atingindo essas pessoas, atingindo as pessoas que são leigas, né? Para orientar de fato. E hoje, o teleatendimento, de qualquer forma, está ajudando muito essas pessoas. Então, elas terem um contato com a gente, isso é importante, né? Porque as orientações, nesse momento, estão fazendo toda a diferença. Né? Toda a diferença. Até mesmo do exercício pélvico em casa, apertando, a gente não sabe se está contraindo, mas a gente está estimulando de qualquer forma, pedir sempre uma orientação de postura, dar uma orientação a ela de conscientização corporal. Tem muita gente fazendo atendimento online com exercícios também corporais, a cinesioterapia. Na minha Né? concepção, assim, do que foi liberado para gente, né, que é a teleconsulta e o telemonitoramento. Assim, eu iria mais fundo em exercício se eu já tivesse visto esse paciente anteriormente, né? Então, pacientes que já são pacientes meus, que quiseram continuar, é mais né? Então, assim, eu já fácil. conheço a sua área, eu já fiz toque, eu já fiz exame, eu sei como é que ela faz. Aí você faz um telemonitoramento bem direcionado e aí sim, acrescenta exercício, mostra, pede, faz e acontece. Eu já fico um pouco mais receosa de ensinar para um paciente assim online algo sem ter feito o toque, né? No caso do domiciliar, que você está ali, talvez você não faça, não na criança, né? Mas no adulto, se você for fazer um domiciliar e aí, não vou fazer toque, mas você está ali orientando, você está do lado, eu arriscaria, né? Mas eu acho um pouco para a gente estar bem complexo. Assim. Não, é complicadíssimo, Priscila, mas eu te confesso, com essa criança que eu estou atendendo aqui, eu estou totalmente no escuro, porque eu não tenho o biofeedback aqui na minha mão. Então, assim, eu tive que... A Elaine... eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Elaine, você perguntou sobre o teleatendimento, se o plano está liberado. Olha só, eu li algumas coisas sobre a ANS, tá? O plano não está cobrindo o teleatendimento. Eu não sei regional, pelo menos aqui em Vitória, o teleatendimento não é coberto pelo plano, tá? Mas eu acredito. Eu tive a impressão que tinha visto que estava, agora não sei se está mesmo. Acho que... Então, eu vi, eu até postei no nosso grupo lá do Colegas Fisio Brasil sobre a ANS estar regulamentando o teleatendimento. Eu não sei como está sendo feito isso, tá? Mas eu, a princípio, procurei saber, porque eu atendo plano, atendo particular e plano, e não está liberado. Não está liberado. Nem para os médicos aí, pelo plano, eu posso estar errada, né? Vou até procurar saber assim de uma forma mais. Eu acho que aqui eu acho que como é a ANS, que é nacional, então eles abriram para nacional e aí cada regional resolve, entendeu? Por exemplo, vamos supor, a Unimed, né? A Unimed, ela
resolve que ela vai aceitar. A Ana Paula disse que a Unimed só para Isso, aí médico. como a Unimed é uma união Aqui de no Rio. médicos, então é bem restrito, né? Muita coisa mais restrita a elas. Mas ainda assim é regional. Então, por exemplo, a Unimed Rio é bem diferente da Unimed Vitória. Então, coisas que aí Não é. faz São aqui não faz, totalmente diferentes, todas entendeu? elas. E dentro de Vitória existe uma diferença entre as Unimedes. Então, eu estou dando exemplo da Unimed, mas a gente poderia falar de vários planos aqui, né? Então, aí tem a fácil, a personal, a local, a regional. Então, assim, depende, né? Eu acho que a gente tem que buscar bem regional mesmo, né? Dê uma olhada, ô Elaine, até você também, Ana, ou quem tiver interesse, eu acho que saiu alguma nota referente a isso lá no Instagram do Crefito 2. Eu acho, não tenho certeza, porque a gente vê, eu tenho visto tanta coisa, mas eu acho que eu li alguma coisa sobre isso, sobre a questão da ANS liberar Teleatendimento, as né? consultas para o fisioterapeuta. Mas aí eu acho que é somente consulta, Existe um tá? código Porque só de consulta fisioterapeuta. Existe. eu acho que é só para consulta, porque a parte, por exemplo, a gente faz lá o código Perineal. reabilitação Não perineal com tem como. biofeedback. Pô, não vai dar, né? Não tem como, É a consulta entendeu? mesmo. Então, assim, porque tem muita gente que está fazendo, por exemplo, exercícios online, cinesioterapia, tem muita gente que está atendendo. Eu já vi vários colegas falando que estão fazendo, mas eu acho que somente no Sim. particular. O que eu tenho. O plano não está Eu fazendo isso, atendo não. o plano presencial, mas os meus atendimentos online são particulares. Não fiz nenhum pelo plano. Não, os meus. Não, eu tô com as consultas que eu tenho feito até agora estão sendo particulares também, nada pelo plano, não. Eu vi essa Já questão passou da das 9, mas a gente ANS, está que falando, eu vi, então eu tem que li em beber algum água, lugar. né? Falei, Ana botou aqui, ó, falei com o Crefito, pode fazer, porém, eu só tenho Unimed e ela não paga. Ah, tá, Ana. Então a Unimed, a Ana que só tem Unimed, a Unimed só está pagando para os médicos, para os fisioterapeutas, não. Ah, tá falando com você, Ela Priscila. atende. É porque A aqui em Vitória Rafa. temos algumas Priscilas, né? E ela atende na clínica da Ah, Pri. tá. E lá atende a Unimed também. Da Ana, da Pri. A Unimed lá tá fazendo. Ah, tá, mas ela tá lá na clínica, Isso né? Tá aí. atendendo, Aham. presencial. Ah, ok. Aí é outro caso, mas assim, online, Online online, não. acho que Online não. se liberou, foi só consulta, mas a Ana Paula disse ali já que a Unimed não liberou. Não. Aqui não, Gente, pelo menos aqui não está hoje a liberado, não. situação hoje a situação para gente que trabalha em consultório e clínica, o autônomo, vamos dizer assim, é complexa, porque a gente, assim, quem trabalha, está acostumado a trabalhar com plano, agora, pelo menos pelo que eu tenho visto, só no particular. E não surge tantos Sim. assim, né? Eu não vou dizer aqui para vocês assim, ó, eu estou atendendo o dia inteiro. Mentira! Mentira! Não estou atendendo o dia inteiro. Aparece 2 pacientes, 3. Tem semana que ninguém liga. É assim, pouquinho. Não tem muita gente, não. Estou com essas 2 crianças que eu estou indo em casa aqui no próprio condomínio, e consulta mesmo online são poucas. 3, 4 consultas, nada muito além disso, não. Entendeu? Então, as coisas estão bem complexas, viu? Tá aqui, a Ana botou, ó, sou proprietária da Pelvix Clínica, a Rafa trabalha na minha clínica aqui no Rio, atendendo crianças. Rafa, agora Entendi, eu eu não conheço a reconheci Rafa. a Rafa. A Rafa eu não conheci pessoalmente, não, mas a gente também. Eu fiz um curso recentemente de uropediatria em Salvador. E eu conheci uma galera muito legal. E a gente fez um grupo também. E uma das meninas do Rio adicionou a Rafa. E aí a gente trocou bastante ideia. E assim, eu conheço a galera do Rio, né? Porque fiz vários cursos aí, né?
E aí a gente mantém esse vínculo, né? Eu sou uma pessoa assim que as pessoas que passam pela minha vida e que fazem a diferença, eu fica junto, não solta não, vamos. Ai, gente, caramba, eu tô vendo todo mundo falando da saudade. Nossa, eu acho que aquela turma que a gente teve, assim, acho que quase todo mundo tá atuando, né? Foram meninas, achei até bacana, assim, que eu lembro bem, né? Porque eu já tenho especialização há